Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Jean Nobre e hoje nós iremos abordar um novo conteúdo nessa nossa unidade. Aí está. Aula de número 31, princípio fundamental da contagem. O detalhamento é o conceito e definição sobre o princípio fundamental da contagem, ok? Então aí está o conteúdo da nossa aula. Vamos dar início então. Muito bem, pessoal, princípio fundamental da contagem. O princípio fundamental da contagem é a base do raciocínio das sequências numéricas, vamos entender dessa forma, tá? Toda sequência numérica, ela é montada com base em um princípio, tá? Esse princípio ele vai nortear, inclusive, o estudo da análise combinatória. Quando nós estivermos estudando, por exemplo, arranjo simples, combinação simples, permutação simples, permutação com repetição. Todos são conteúdos que usam como base o princípio fundamental da contagem, tá? Então, imagina só o seguinte, nós estamos precisando, sei lá, vestir uma roupa, né? Então eu tenho uma calça e duas camisas. De quantas maneiras eu consigo combinar essa calça com essas duas camisas? Eu tenho 3 bermudas e 5 camisas. De quantas maneiras diferentes eu consigo me vestir? Então são situações básicas do nosso dia a dia que a gente consegue resolver através desse princípio fundamental aí, princípio fundamental da contagem, tá? E aí dentro ainda desse conteúdo nós temos o esquema, tá, de árvore de possibilidades. O que é árvore de possibilidades? Então eu dei o exemplo para você das 3 bermudas e 5 camisas. Eu consigo pegar esses 3 elementos, né, essas 3 bermudas, e combinar com essas 5 camisas aqui. Então eu pego a primeira bermuda e combino com a primeira camisa. É uma possibilidade. Depois eu pego a mesma bermuda e combino com a segunda camisa. Estou me vestindo de forma diferente, né? Depois, pego a primeira bermuda ainda e vou combinar lá com a terceira camisa. E assim eu vou montando todas as possibilidades que eu tenho, tá? Quando eu terminar de combinar essa primeira bermuda aqui com a última camisa, aí eu passo para a segunda bermuda e já vou combinar lá com a primeira camisa novamente. Perceberam? Então, dessa maneira, eu consigo ir montando subgrupos. Então, são formas diferentes de se vestir usando esses conjuntos de roupas que eu falei para vocês, tá bom? Então, essas são as noções básicas que envolvem o princípio fundamental da contagem, tá? Agora a gente vai ver a nossa cartela, onde nós temos mais algumas definições importantes, tá? Vamos lá. Então, o princípio fundamental da contagem ele é conhecido também como o PFC, tá? Então, quando vocês estiverem resolvendo uma atividade, um exercício, enfim, e aparecer essa nomenclatura aí, né, PFC, ele está se referindo a esse princípio aí, tá? Então, vamos iniciar a nossa unidade de estudos. Nós estamos aqui na unidade 3, né? Explorando um conceito fundamental em combinatória, conhecido como princípio fundamental da contagem. Então, esse princípio é uma ferramenta, né, poderosa que nos permite determinar o número de maneiras diferentes de realizar uma série de eventos ou escolhas, tá? Eu dei o exemplo para vocês das roupas, né, que é um exemplo clássico do princípio fundamental da contagem, né? Mas, na verdade, isso aqui se estende para várias outras situações, tá? Do nosso dia a dia, tá, pessoal? Então, o que é esse princípio? É uma técnica usada para determinar de quantas maneiras diferentes se pode realizar uma série de eventos ou escolhas. Ele se baseia no princípio de multiplicação, na qual o número total de maneiras de realizar as etapas é igual ao produto
do número de escolhas em cada etapa, tá? Então, nesse caso aqui, né, eu iniciei ali falando para vocês do exemplo das 3 bermudas e das 5 camisas. Vamos supor que eu queira determinar de quantas maneiras eu consigo me vestir utilizando esses conjuntos, né? Para eu determinar a quantidade, basta eu multiplicar a quantidade de bermudas vezes a quantidade de camisas. Então, 3 vezes 5, 15. Ou seja, com essas 3 bermudas e 5 camisas, eu consigo formar 15 pares, né, de roupas. Então, eu consigo me vestir de 15 maneiras diferentes, tá? Falei também da árvore de possibilidades. Qual é a vantagem de utilizar a árvore de possibilidades? Você consegue enxergar todos os conjuntos que você quer formar. Porque quando eu quero descobrir somente a quantidade de conjuntos, basta eu multiplicar, como ele diz aqui, né? É o princípio da multiplicação. Então, eu multiplico o total de maneiras, né, pelo total de escolhas que eu quero fazer. Então, multiplico 3 bermudas vezes 5 camisas, 15 maneiras diferentes de eu me vestir. 15 conjuntos diferentes de roupas, tá? Mas se eu quiser enxergar cada um desses conjuntos, aí eu utilizo a árvore de possibilidades que eu vou já mostrar para você logo mais, tá bom? Então vamos seguindo. Aí está a árvore de possibilidades que eu mencionei para vocês agora há pouco. Então veja que eu tenho aqui, eu tenho essa calça e tenho essas 3 blusas, olha só. Então eu posso combinar. Qual é a primeira combinação que eu posso fazer aí? Primeira combinação, eu posso pegar essa calça aqui e combinar com quem? Com essa blusa, né? É uma forma diferente de se vestir. É uma possibilidade. Eu posso pegar a mesma calça e combinar com outra blusa. Assim ninguém vai dizer que você está se vestindo igual, né? Eu posso pegar essa mesma calça com a terceira blusa ali, uma blusa diferente, apesar da cor ser igual, mas é uma blusa diferente, tá? Então aí, nesse caso, eu tenho pelo menos 3 possibilidades de me vestir, tá? Nesse caso aqui, ó, pelo menos 3 possibilidades, tá? O professor de vocês aqui sempre está com essa camisa azul e sempre com uma calça escura. Então ele só tem uma possibilidade de se vestir. Aqui, pelo menos, com uma calça e 3 blusas, né, a pessoa que fosse se vestir dessa forma aí, ela teria pelo menos 3 maneiras, né? Poderia vir dia sim, dia não, na semana, com uma roupa diferente. Não seria igual ao professor de vocês, tá? Agora, se eu colocar a outra calça, né, eu posso combinar essa calça aqui agora com as outras, as mesmas blusas no caso, né? Então eu já aumento a quantidade de possibilidades ali de eu me vestir, tá bom? Vamos continuar então? Muito bem, então agora eu vou pegar as mesmas blusas, tá? Eu falei para vocês. Só que agora eu vou combinar com essa outra calça. Veja, mudou, né? Então, resumindo, de quantas maneiras eu consigo me vestir usando essas 2 calças e essas 3 blusas? 2 vezes 3, 6. Pronto, 6 maneiras. Acabou a história. Tá? 6 maneiras diferentes. E aí, se você quiser saber quais são essas maneiras, né? Basta você pegar uma calça com uma blusa, uma calça com outra blusa, né? E vai combinando. Tá certo? Vamos aqui ao nosso cenário para a gente verificar mais algumas definições importantes, tá? Então, olha só. Então, nesse caso aí, né? Voltando ali a nossa combinação de roupas. Suponha que você tem 3 camisetas diferentes, A, B e C.
e duas calças diferentes também. Ele chamou aqui de X e Y, né? Quantas combinações diferentes de camisetas e calça você pode fazer? Então, nós já vimos que basta a gente multiplicar. 2 vezes 3, que é o princípio multiplicativo, né? O princípio fundamental da contagem é também conhecido como princípio multiplicativo. Então, você multiplica ali as possibilidades que você tem, né? Você encontra o total de maneiras diferentes de fazer alguma coisa. Então, são 6 maneiras. Mas vamos ver como que fica cada uma dessas maneiras. Acompanha comigo, olha só. Eu vou pegar ali, né? A calça com a blusa verde é uma maneira, né? Depois, a outra calça com a mesma blusa verde. Mudei, né, o conjunto. Calça preta agora com a camisa, a blusa lilás, né? Calça branca com a blusa lilás, tá? Uma outra forma. Agora vamos para a camiseta amarela. Amarelo com calça preta. E por último aí, amarelo com a camiseta amarela com a calça branca, né? Então vocês viram que nós conseguimos montar essas combinações, né, utilizando a árvore de possibilidades, tá? Isso aí é uma forma da gente verificar e enxergar quais são os subgrupos que a gente consegue formar, tá? Utilizando cada um desses elementos, tá bom? Beleza? Vamos então para a nossa situação problema número 1. Aí está, ó. Você está escolhendo um novo guarda-roupas para a primavera. Você tem 4 camisas, ele chamou aqui de C1, C2, né, 3 e 4. 3 calças, P1, P2 e P3. E 2 pares de sapatos, S1 e S2. Muito bem. Quantas combinações diferentes de roupas você pode criar escolhendo uma camisa, uma calça e um par de sapatos? Quantas combinações diferentes, né, a gente consegue formar? Então, pelo que nós já conversamos até aqui, você já tem condições de responder a essa pergunta. Eu tenho certeza que você já fez o cálculo aí e já chegou nesse valor, né? Porque nós sabemos que para a gente encontrar essa quantidade, né, de combinações, basta a gente multiplicar as possibilidades que nós temos. Mas o que eu quero te mostrar são os detalhes de como a gente vai montar essa operação, tá? A gente precisa entender aqui os conceitos básicos, que é para a gente, quando começar a realizar as atividades, a gente já ter uma boa base aí de entendimento sobre o assunto. Então, usaremos o princípio fundamental da contagem para determinar o número total de combinações possíveis. Então, veja, seja N1 o número de escolhas para as camisas, né? N2 o número de escolhas para as calças e N3 o número de escolhas para os sapatos, tá? Então aqui ele transformou em linguagem matemática uma situação problema que a gente tem. Então veja, ele chamou de N1 as camisas. No caso aqui 4 camisas, né? Chamou de N2 3 calças e chamou de N3 os 2 pares de sapatos, tá? Por que ele chamou de N1, N2 e N3? Para a gente poder transformar todo esse texto aí em linguagem matemática. A gente está fazendo aqui uma modelagem matemática, tá? Então é importante a gente trabalhar com essas variáveis. Então, no final das contas, né, o que nós temos aqui? Ó, o número total de combinações é o produto desses números. Ou seja, N1 vezes N2 vezes N3, tá? E aí, novamente, né? Ele está chamando de N1,
que se refere às camisas. N2 se refere à quantidade de calças. E N3 se refere à quantidade de sapatos, tá? É importante a gente trabalhar essas nomenclaturas, tá? Veja, aqui era uma situação bem simples, né? 4 camisas, 3 calças, 2 pares de sapato. Aí, de repente, alguma coisa que era bem simples começou a entrar algumas letras ali, né? A gente sempre diz que o problema da matemática não são os números, são as letras. Então começa a entrar letra na matemática, é a parte aqui algébrica, né? N1, N2, N3, tá? Quando a gente estiver trabalhando os exercícios, as atividades, a gente vai se deparar com essas situações. Então por isso que é bom a gente já ir se acostumando. Então ele chamou de N1 as camisas, N2 as calças e tal, né? Para quando a gente for montar a nossa equação ou a nossa fórmula, ao invés de chamar de calça, de camisa e tal, a gente vai se referir a essa nomenclatura aqui. N1, N2 e N3, tá? Vamos lá. Então, vamos fazer o produto, né, desses itens aqui, desses termos. Aqui está, ó, 4 vezes 3 vezes 2, que é igual a 24. Portanto, você pode criar 24 combinações diferentes de camisas, calças e sapatos para seu novo guarda-roupas. Ok? Então essa é a quantidade total. Pegando aqui como exemplo, né? Esses conjuntos de possibilidades aqui. Esses 3 conjuntos. Tá certo? Tranquilo demais até aí, né, pessoal? Sem nenhuma dificuldade. Vamos para essa situação, problema de número 2 agora. Você está em uma lanchonete que oferece diversas opções para a montagem de sanduíches. Você pode escolher 3 tipos de pães, né? Que tipos são esses? Integral, francês e pão de forma. 4 tipos de proteínas. E aí ele enumera, né, quais são essas proteínas. Então ele colocou aqui o frango, a carne, o peixe ou o vegetariano. 5 opções de queijo, né? 5 opções de queijos. Eu só conheço um, que é o queijo coalho, mas enfim, tem outros, né? Tem o cheddar, tem o prato, tem o mussarela, tem o queijo suíço, que eu nunca ouvi falar e nunca comi também, né? Ou então, sem queijo. Muito bem. E por último, 6 condimentos. A maionese, ketchup, mostarda, alface, tomate ou a cebola. Beleza. Então esse aí é o cardápio lá da lanchonete, né? Vamos ver o que ele está querendo saber. Quantos sanduíches diferentes você pode montar considerando a escolha de um tipo de pão, uma proteína, um queijo e os condimentos. Quantos tipos de sanduíches diferentes você pode montar, tá? E aí, pessoal, quando a gente está estudando a análise combinatória, tá? A gente precisa se ligar muito na pergunta que está sendo feita. Nesse caso aqui, ele quer saber a quantidade de sanduíches, né, que a gente consegue montar usando todos os itens que ele deu lá no cardápio, tá? Mas ele poderia ter feito essa pergunta diferente. Ele poderia ter perguntado assim: quantos tipos de sanduíche eu consigo montar utilizando, sei lá, um tipo de pão, um tipo de queijo e um tipo de condimento, por exemplo. Então ele deixou de fora ali um conjunto, tá? Então, quando você for fazer essa operação, você tem que verificar o que está sendo pedido aqui na pergunta para você poder multiplicar os conjuntos, né, que estão sendo pedidos ali na pergunta, tá bom? Vamos lá continuar então. Então veja, nesse caso aqui, ó, seja N o número de escolhas para o tipo de pão. Então N, nesse caso aqui, vai se referir, né, ao tipo de pão. N2 se refere à escolha das proteínas. N3, o número de escolha para o queijo.
e N4 para os condimentos. Ok? Então, podemos até escrever aqui em cima, ó, N1 são os pães, vou colocar só pão. N2 são as proteínas, né? Proteína. N3, o queijo. E N4, os condimentos. Está abreviado aqui. Condimentos. Muito bem. Então veja que eu tenho aqui quatro grupos que eles se relacionam entre si. Então veja que eu tenho, no caso do pão, eu tenho uma quantidade de opções, né? Quantas opções eu tenho para o caso do pão? Eu tenho 3 tipos de pães, tá? Quantas opções eu tenho para o caso aí da proteína, né? N2, eu tenho 4 tipos de proteína. Tenho carne, né? Tenho frango. Vamos ver aqui novamente, ó. Isso aqui são as proteínas que nós temos. O frango, a carne, o peixe, né? Ou o vegetariano, tá? No caso do queijo, 5 tipos de queijo. E no caso dos condimentos, 6 tipos de condimentos. Então, para essa situação problema aí, nós temos, veja, 360 formas diferentes de montar um sanduíche. Ok? Então, digamos que você chegasse lá na lanchonete e quisesse comer um tipo diferente, utilizando os itens desse cardápio, né? Você precisaria, se quisesse experimentar todos os sanduíches ali da lanchonete, você teria que comer 360 sanduíches, né, para poder atingir a quantidade total de possibilidades que nós temos aí, tá bom? Vamos voltar lá então? Então veja que nesse caso aqui, se ele estivesse perguntando, né, vamos supor que ele perguntasse quantos sanduíches diferentes eu consigo montar utilizando, por exemplo, né, somente N1 vezes, vou colocar aqui a quantidade de proteínas também, tá? Mas eu não quero o condimento nesse sanduíche, eu quero apenas os 3 tipos de queijo ali. 3 não, né? São 5 tipos. Então, para esse caso, tá? Esse caso específico, como ficaria esse quantitativo, né? Então, eu tenho 3 tipos de pães vezes 4 tipos de proteínas, né? Vezes 5 tipos de queijos. Olha só. Esse quantitativo aqui, que são os condimentos, ele ficaria de fora, tá? Por quê? Porque eu coloquei uma condicionante aqui. Eu condicionei o meu pedido. Eu não quero os condimentos, eu quero apenas pão, proteína e o queijo. Então, nesse caso aqui, ó, 3 vezes 4, 12, né? 12 vezes 5, 5 vezes 10, 50, mais 10, 60. Então, eu teria apenas 60 possibilidades. Olha como reduziu bastante, né? Apenas 60 possibilidades de sanduíches. Caso, né, o cliente quisesse montar o seu sanduíche, o seu hambúrguer, enfim, utilizando apenas esses itens aqui, tá? N1, N2 e N3. De repente, a pessoa tem resistência, né, à lactose, não pode consumir leite, né? A pessoa é alérgica a leite, então ela não escolheria o queijo. Nesse caso, ela poderia escolher somente o pão, ó, o pão,
a proteína e o condimento. Então o queijo ficaria de fora. Nesse caso, já mudaria também a quantidade aí de possibilidades. Por quê? Porque eu iria usar somente N1, né, que são os pães, N2, que é a proteína, e o N4, que são os condimentos, né? Como que ficaria nesse caso aí? Quantas possibilidades a pessoa teria? Então teria 3 vezes 4, 3 vezes 4, vezes 6 agora, né? Já que o queijo ficou de fora. Então, 3 vezes 4, 12. 12 vezes 6, 60, né? Vamos ver aqui rapidamente. 12 vezes 6, 72. Então, seria apenas 72 possibilidades aqui, se fosse esse o caso, tá? Então, por isso que eu falei para vocês que nesses problemas, né, envolvendo análise combinatória, a gente tem que prestar bastante atenção na pergunta que está sendo colocada ali, tá bom? Antes de sair fazendo as operações, multiplicando ali e tal, vamos nos ater ao que está sendo pedido. Se for colocada ali uma condição, tá? Eu quero formar senhas com letras e números, por exemplo. Mas na primeira posição eu quero que a minha senha comece com a letra A. É uma condicionante, tá? Na segunda posição eu quero que tenha a letra H. É uma outra condicionante, tá? Então, dependendo da pergunta que está sendo feita, a gente vai resolver de formas diferentes, tá bom? Mas a gente vai chegar lá nesses assuntos, né, envolvendo aí as combinações, os arranjos, tá? Por enquanto a gente está começando aqui com o princípio fundamental da contagem. Tá bom, pessoal? Então, essa daí foi a nossa aula de hoje e a gente se encontra aqui numa próxima oportunidade. Até lá!